Naquela noite, tudo estava estranhamente calmo. Os monitores pulsavam no mesmo compasso de sempre, o soro gotejava ritmado, e o som dos passos ecoava nos corredores como uma coreografia silenciosa que só quem vive a madrugada hospitalar entende. Era meu segundo plantão consecutivo. Eu mal lembrava da última vez que tinha dormido mais de 3 horas seguidas, mas já estava acostumada. A enfermeira aprende a sobreviver no cansaço. Por volta das 2 da manhã, o interfone tocou na sala de apoio. Enfermeira Clara, a recepção está com uma entrega para você. Entrega. Aquela hora, fui tomada por uma inquietação esquisita. Nem delivery chega nesse horário e muito menos algo pessoal. Fui até a recepção, onde a funcionária me entregou uma pequena caixa de papelão marrom, amarrada com barbante. Sem logo, sem remetente, sem bilhete. Só meu nome completo escrito com uma letra arredondada, tremida, mas familiar. Uma caligrafia que me puxou direto pro passado. Voltei andando devagar para o refeitório. Sentei à mesa e fiquei por minutos apenas olhando para a caixa. Era leve, mas parecia carregar o peso de uma vida. Eu não sabia se abria ali mesmo ou se deixava para depois. Mas a curiosidade e o aperto no peito falaram mais alto. Desamarrei o barbante com mãos trêmulas. Por dentro, havia uma carta dobrada, algumas fotografias antigas, e um pingente com a letra C. Clara, meu nome, mas aquele pingente não era meu, pelo menos, não que eu me lembrasse. Abri a carta com cuidado. A letra era igual à da etiqueta, tremida, mas firme, e logo na primeira frase, senti o chão faltar. Querida Clara, se você está lendo isso, é porque meu tempo chegou ao fim, e com ele, a hora da verdade também chegou. Minhas mãos começaram a suar, meu coração disparou. A carta continuava: há muitos anos, você cuidou de mim. Talvez você não se lembre ou talvez tenha guardado isso num canto profundo da memória. Mas eu me lembro de cada dia. Cada vez que você entrava no quarto com aquele sorriso cansado e gentil. Você era apenas uma estagiária na época, mas tinha algo diferente. Algo que me fez reconhecer. Minha filha. Parei de ler. Tive que levantar, andar até a pia, lavar o rosto. O que ela estava dizendo? Que eu cuidei da minha mãe biológica sem saber. Voltei para a mesa e terminei a carta. Ela se chamava Ana Luísa, paciente terminal, câncer de ovário, internada no hospital onde eu fiz meu estágio supervisionado. 10 anos atrás, era uma paciente reservada que recebia poucas visitas. Eu me lembrava dela, vagamente. Me lembrava de como ela gostava de música clássica, de como lia cartas todos os dias, de como me chamava de filha do coração, e agora eu entendia por quê. Na carta, ela contava que me teve muito jovem e por motivos que preferiu não detalhar naquelas linhas, precisou me entregar para adoção. Disse que me procurou a vida toda, e quando me viu, ainda tão nova, entrando no quarto dela como estagiária, teve certeza. Ela me reconheceu, mas não teve coragem de me contar. Você era tão cheia de vida, eu não quis bagunçar sua história. Mas todos os dias, eu te via e agradecia em silêncio, por estar perto, por ter sido cuidada por você. O destino me devolveu minha filha nos meus últimos meses de vida. A carta terminava com um pedido. Essa caixa contém partes da minha vida, e um segredo que precisa ser passado adiante. Quando estiver pronta, leia a segunda carta. Ela está escondida sob as fotos. Com amor, Ana Luísa. Minhas mãos tremiam. Senti um nó na garganta que não passava. Chorei ali mesmo, em silêncio, com a caixa nas mãos e uma verdade nascida do nada, no meio de uma madrugada qualquer. O tempo parecia ter parado. O hospital todo parecia sussurrar em volta de mim. E no fundo, lá dentro, uma memória esquecida começava a se formar com nitidez. Eu havia segurado a mão da minha mãe enquanto ela partia, e não sabia disso. Às vezes, o destino se move de formas tão sutis que a gente só percebe depois. Às vezes, o universo sussurra no meio da rotina, no meio do cansaço, no meio de uma entrega sem explicação. Aquela caixa não era apenas um pacote, era um elo, era uma vida escondida no tempo. E ali, naquela madrugada, eu descobri que o passado
não desaparece, ele só espera pelo momento certo de ser lembrado. Tem gente que passa pela vida da gente feito sombra, quase invisível, mas tem outras que chegam como vento de tempestade, mudam tudo e desaparecem como se nunca tivessem existido, deixando para trás só a sensação de que algo importante aconteceu. Foi exatamente isso que senti quando li a carta da Ana Luísa. Mas o que me tiraria o sono de verdade ainda estava por vir. Depois da revelação daquela primeira carta, não consegui continuar o plantão com a mesma concentração. O hospital, que sempre me pareceu familiar, acolhedor mesmo nos piores momentos, parecia estranho, como se tudo estivesse levemente fora de lugar. Me sentei de novo no fundo da sala de apoio, com a caixa aberta na mesa, olhando as fotos com atenção. Em uma delas, Ana estava mais jovem, deitada em uma cama hospitalar, com um lenço azul na cabeça e um sorriso tímido no rosto. Atrás dela, na cabeceira da cama, havia uma plaquinha: Quarto 9 Oncologia. Quarto 9. Fechei os olhos e tentei puxar da memória. E então me veio um estalo. Lembrei da história de uma paciente oncológica, de quando eu ainda era estagiária, que havia pedido para trocar de quarto porque o número 9 lhe trazia paz. Na época, achei curioso. Nunca soube o motivo, mas agora, isso fazia sentido. Na cultura japonesa, o número 9 se pronuncia de forma parecida com a palavra sofrimento, e por isso costuma ser evitado. Mas Ana não. Ana queria o 9. Talvez porque sabia que era seu fim. Talvez porque não queria fugir do destino. Peguei a caixa e tirei as fotos do fundo. Ali estava a tal segunda carta que ela mencionava. Dobrei com cuidado o papel e comecei a ler. Filha, se você chegou até aqui, é porque está pronta. Quero te contar algo que talvez mude sua visão sobre o que fazemos neste lugar. Durante minha internação, um médico, o Dr. Elias, me contou que você não tinha sido designada para o meu quarto. Havia uma troca nos registros. Uma estagiária deveria me atender, mas na última hora, você foi quem entrou pela porta. Ele dizia que o hospital tinha vida própria, que os corredores sabiam onde levar cada um. Achei poético, mas agora acredito. Arrepiei inteira. Eu me lembrava vagamente do Dr. Elias, um senhor já perto da aposentadoria, de voz calma, sempre carregando um livro na mão. Ele costumava dizer que não existe acaso nos corredores de um hospital, só encontros esperando o momento certo. Continuei a leitura. No último mês da minha vida, algo começou a mudar em mim. Uma serenidade tomou conta dos meus dias. Eu sabia que não ia embora sozinha. Você estava ali. E isso, Clara, foi o maior presente que recebi da vida. Mas havia mais. Eu deixei algo para você. Algo que pertence a você por direito. Nesse momento, a carta mencionava o nome de uma enfermeira, Marilda. Ela ainda trabalhava no hospital, sempre no turno da tarde, na ala de neonatal. Segundo Ana, ela guardava um documento, algo que Ana havia deixado com ela, com instruções para ser entregue a mim, caso um dia eu descobrisse tudo. Na manhã seguinte, mesmo sem dormir, fui atrás da Marilda. A encontrei sentada ao lado da incubadora de um recém-nascido, embalando um bebê com o olhar terno de quem entende a fragilidade da vida. Me apresentei, expliquei sobre a carta e o nome da paciente. Quando disse Ana Luísa, ela congelou. Você é a estagiária que ela chamava de filha, né? Balancei a cabeça afirmando. Ela levantou devagar, foi até um armário, mexeu entre papéis e caixas e voltou com um envelope amarelo. Em cima, escrito à mão, para Clara, quando estiver pronta. Abri com o coração acelerado. Dentro, um documento de adoção. Ana Luísa havia começado, em segredo, um processo de reversão da minha adoção. Não com o objetivo de me tirar da família adotiva, ela deixava claro isso na carta, mas para que eu tivesse acesso ao seu nome, às suas origens e à verdade sobre o que aconteceu. Havia também um diário pequeno, de capa marrom, onde ela anotava os momentos comigo durante o estágio.
Trechos como: hoje ela segurou minha mão enquanto a dor vinha forte. Disse que não sabia se queria ser enfermeira para sempre. Eu sorri e pensei, ela já é mais do que imagina. Ler aquelas palavras me desmontou. Um sentimento que eu não conseguia nomear me atravessava por dentro. Não era apenas tristeza, era encontro, era pertencimento. Existem verdades que não vêm para nos ferir, vêm para nos curar. Aquela paciente do quarto 9 não foi só mais um caso na minha carreira. Ela foi minha história, minha raiz. E, no hospital onde eu achava que só cuidava de vidas, fui, sem saber, cuidada pela vida que me deu a luz. O segredo dela não era apenas sobre maternidade, era sobre o tempo, sobre encontros que só acontecem quando a alma está pronta. Tem dores que a medicina não cura, tem cicatrizes que não aparecem nos exames, nem no prontuário. E foi exatamente isso que eu percebi naquele plantão, quando terminei de ler o diário da Ana Luísa e senti que algo dentro de mim havia sido remexido de forma irreversível. Era como se, por trás de todo aquele tempo em que eu achava estar cuidando de desconhecidos, alguém tivesse cuidado de mim também. Mas foi só dias depois, no leito de uma paciente chamada Lígia, que esse sentimento virou algo ainda mais profundo, quase sobrenatural. Lígia chegou no fim da manhã, transferida de outro hospital. Era uma mulher jovem, talvez com uns 30 e poucos anos, gestante de 8 meses, pálida, com os olhos fundos e um olhar cansado. Mas o que mais me chamou a atenção foi o modo como ela segurava o próprio ventre, como se estivesse tentando proteger o bebê de algo invisível. Você está segura agora, está bom, eu disse, tentando tranquilizá-la. Ela apenas sorriu fraco e fechou os olhos. Mas, antes de adormecer com o efeito da medicação, murmurou algo que quase não ouvi. Promete que vai cuidar dela. Se eu não conseguir. Parei por um segundo. Aquela frase me atravessou de um jeito esquisito. Era como se eu já tivesse escutado aquilo antes. Mas balancei a cabeça, afastei os pensamentos e continuei com a rotina. Durante os dias seguintes, Lígia foi piorando. A pressão desregulada, os exames apontando risco para ela e para o bebê. E em um sábado à noite, veio o pior, código vermelho. Emergência total. A cesárea precisou ser feita imediatamente. Médicos, instrumentadores, anestesistas, tudo. Virou um redemoinho de tensão. E eu, no meio do caos, segurei a mão dela mais uma vez. Ela me olhou como se me conhecesse há anos. Sorriu com uma ternura que rasgou meu peito e disse, cuida dela, como se fosse sua. Essas foram as últimas palavras que Lígia disse. Ela não resistiu à hemorragia intensa no pós-operatório. E a bebê, prematura, foi levada às pressas para a incubadora da neonatal. Frágil, pesando menos de 2 quilos. A equipe fez de tudo. Cada noite, eu ficava observando ela respirar atrás do acrílico, tão pequena e ao mesmo tempo tão viva. Eu não sei explicar, mas algo em mim me puxava até aquele berçário todo. Fim de turno, mesmo cansada, mesmo emocionalmente esgotada. Certa noite, pedi a Marilda, a mesma enfermeira da carta da Ana, para me deixar segurar a bebê no colo. Era só um momento. Ela hesitou, mas concordou. E ali, com aquele corpinho nos braços, senti um calor subir pelo peito. As lágrimas caíram sem que eu conseguisse controlar. A bebê agarrou meu dedo com tanta força que parecia reconhecer. Os dias passaram. E então veio o inevitável, o bebê não tinha família. Lígia não tinha parentes próximos, ninguém havia se apresentado como responsável. O hospital acionou o conselho tutelar. A menina seria encaminhada à adoção. Naquela noite, fui para casa sem conseguir dormir. Ouvia as palavras da mãe na minha cabeça, repetindo sem parar, cuida dela como se fosse sua. E de repente, tudo fez sentido. A caixa da Ana, a troca de quartos no estágio, o reencontro com Marilda, o hospital que escolhe quem entra em cada sala. E agora aquela bebê, entregue a mim como um pedido de fé. No dia seguinte, procurei a diretoria. Entrei com um pedido formal de guarda provisória. Expliquei tudo. Entreguei os registros, a carta da mãe, e uma coisa que eu jamais pensei que diria com tanta convicção: eu quero ser a responsável por essa criança. Não foi um processo fácil,
Mas poucos meses depois, a decisão saiu. A bebê era legalmente minha. Dei a ela o nome que nunca ousei usar antes. Um nome que me acompanhava desde menina, guardado no fundo do coração, como uma promessa silenciosa: Ana. Nem todo milagre começa com luz do céu e sinos tocando. Alguns começam em corredores frios de hospital, com promessas feitas no último suspiro, com decisões que nascem da dor, mas florescem em amor. Cuidar daquela menina não era só um ato de carinho, era um ciclo se fechando, era o universo me devolvendo tudo o que levou. Ana não veio de mim, mas chegou a mim, do mesmo modo que eu cheguei até minha mãe por mãos invisíveis que entrelaçam destinos sem a gente perceber. Na enfermagem, a gente se acostuma com começos e fins, entradas e saídas, admissões e altas. Mas tem algo que nunca muda, mesmo depois de anos de plantão, a sensação de que cada turno pode guardar uma despedida, ou um recomeço. E naquela noite, em que eu pensei que seria só mais uma jornada longa, silenciosa e desgastante, algo completamente fora do esperado aconteceu. Algo que não só me fez chorar, como me fez acreditar que nada, absolutamente nada é por acaso. Era meu último plantão naquela unidade. Depois de quase uma década trabalhando no hospital, pedi transferência para outro setor, numa cidade diferente. Queria respirar novos ares, começar de novo. Os últimos anos tinham me deixado marcas demais. Eu precisava de silêncio, de tempo, de paz, mas naquela sexta-feira à noite, com a mochila pronta no armário e meu crachá já com data para devolução, me vi percorrendo o corredor do terceiro andar pela última vez, como quem se despede de um velho amigo. Passei pela ala 2, pelo leito 08, aquele onde o Sr. Vicente tinha partido, me chamando pelo nome até o último suspiro. Subi até a neonatal e observei a pequena Ana dormindo, agora com 2 anos, saudável, forte, sorrindo mesmo enquanto sonhava. Um milagre vivo. Quando desci novamente para o setor de emergência, me chamaram no rádio: enfermeira Clara, uma visita no portão de entrada. Não está agendada, mas pediu para falar contigo. Fiquei surpresa. Eram quase 2 da manhã. Visita, a essa hora. Fui até a entrada, o coração apertado, já me preparando para algum tipo de confusão. Mas quando dobrei o corredor e vi a silhueta parada sob a luz amarelada do saguão, minha respiração falhou. Era uma mulher, alta, cabelos presos num coque simples. Usava um vestido florido, com o casaco velho jogado por cima, e segurava nas mãos a mesma caixa que Ana Luísa havia deixado para mim meses antes. Boa noite, você é a enfermeira Clara? Sou sim, posso ajudar? Ela sorriu, e naquele sorriso, algo me tocou de imediato. Havia um ar familiar, um traço delicado que parecia ecoar memórias antigas. Meu nome é Renata, sou irmã da Ana Luísa. O mundo parou. Renata me contou que só recentemente teve acesso às cartas deixadas por Ana, que durante anos não soube o que tinha acontecido com a irmã, que brigaram ainda jovens e nunca mais se falaram, e que, por um desses acasos que a vida inventa, uma antiga amiga da família havia comentado sobre uma enfermeira chamada Clara, que cuidava da Ana e que, segundo a carta, era mais que uma simples estagiária. Ela veio com medo, sem saber se deveria me procurar, mas trouxe consigo não apenas a caixa original da Ana com mais cartas, mais registros, mais fragmentos da história, como também uma informação que mudaria tudo. Renata revelou que, antes de morrer, Ana tinha deixado um último desejo em cartório, que, caso encontrasse sua filha biológica, essa filha tivesse acesso a todos os documentos, diários, fotos e pertences de família. E sim, Ana tinha certeza de que essa filha seria eu. Fiquei parada por minutos. As lágrimas simplesmente escorriam sem parar. Não tinha mais o que dizer. Ali, no meu último plantão, às 2 da manhã, a irmã da mulher que me deu a vida aparecia para me entregar tudo o que ainda faltava, como se fechasse o último capítulo de uma história que começou muito antes de mim. Sentamos na sala de apoio, abrimos a caixa, lemos trechos de um diário antigo onde Ana escrevia durante a adolescência.
Falava de sonhos, de medos, de maternidade precoce, de uma gravidez escondida da família, de um parto em silêncio, e da dor de ter que deixar a filha ser adotada, por não ter condições de criá-la. E então li: se um dia minha filha me procurar, quero que ela saiba que nunca foi rejeitada, que toda escolha que fiz foi por amor, que toda noite, antes de dormir, eu sussurrava o nome que imaginei para ela, Clara. Ali, no hospital onde aprendi a cuidar dos outros, foi onde mais precisei ser cuidada. Foi onde minha história se reconectou ao passado que me forjaram, onde entendi que ser enfermeira era só uma parte do chamado. A outra parte era reencontrar, em meio às dores alheias, as peças perdidas da minha própria alma. A vida tem um jeito curioso de costurar as pontas soltas. Ela não devolve o tempo, mas entrega respostas, quando a gente finalmente está pronto para ouvi-las. No meu último plantão, eu não ganhei só uma visita. Ganhei meu passado de volta, e mais uma confirmação de que o hospital não é feito só de remédios, bisturis e protocolos. Ele é feito de encontros, de despedidas, que viram reencontros, e de histórias que só fazem sentido quando a gente finalmente para de fugir delas. Eu pensei que aquela noite da visita de Renata fosse o ápice da história. Pensei que tudo já tinha sido revelado, que o destino havia feito seu papel, que os ciclos estavam finalmente fechados. Mas eu estava enganada, porque o hospital, essa entidade viva de aço e emoção, sempre tem mais uma surpresa guardada na última gaveta. E foi justamente na última hora do meu último plantão, enquanto me despedia da equipe, que alguém me entregou um envelope antigo, com meu nome escrito, em letra cursiva, clara apenas isso, no centro do papel amarelado. O selo, com as iniciais autor, L, estava intacto. Era uma carta, e não era uma carta qualquer. A enfermeira Marilda, com os olhos marejados, me contou que Ana Luísa havia deixado aquele envelope com ela, anos atrás, antes de deixar o hospital. Disse que Ana pediu, quando ela estiver pronta, entregue isso. Ela vai entender. Demorei minutos para ter coragem de abrir. Sentei na sala de apoio, onde tantas vezes chorei, ri e me refiz. Onde vi colegas desabando, pacientes partindo, e vidas renascendo. Ali, sozinha, com a luz fraca de uma luminária e o som distante de um monitor cardíaco, abri o envelope e comecei a ler. Minha Clara, se essa carta chegou até você, é porque o tempo fez sua parte. E você também. Eu sabia que uma hora você encontraria sua resposta. Não porque eu a escondi de você, mas porque a verdade, às vezes, precisa amadurecer em silêncio, como uma semente de inverno. Você me transformou, mesmo pequena, mesmo sem saber. Quando te deixei metade de mim naquele berçário. E a outra metade se perdeu comigo nos corredores da vida. Mas toda vez que eu fechava os olhos e tentava lembrar por que ainda valia a pena continuar, o seu rosto voltava, mesmo sem nunca tê-lo visto crescer, mesmo sem saber se você ainda existia. Escolhi ser enfermeira porque, de alguma forma, eu achava que cuidando dos filhos dos outros, talvez alguém estivesse cuidando de você também. E eu estava certa. Clara, você nasceu para cuidar. E para ser cuidada também. Me perdoe pelas ausências. Me perdoe pelo silêncio. Mas me agradeça também porque tudo que você é hoje, só existe porque você também precisou ser forte sozinha. Quando as pessoas falarem que milagre é um anjo aparecendo no céu, sorria, porque você é prova de que milagre é uma mulher ferida cuidando da dor dos outros sem deixar transparecer a própria. Eu te amo, sempre te amei. Ana Luísa, sua mãe. Fechei os olhos. As mãos tremiam. Senti como se tivesse sido atravessada por algo antigo, primitivo, inexplicável. Ana havia escrito aquela carta com a convicção de que um dia, mesmo que tarde, estaríamos ligadas de novo. E estávamos. Aquele pedaço de papel não era apenas uma despedida, era um renascimento. Era o fio final que unia passado, presente e futuro. Era o som que minha alma esperava há anos, um eu te amo que nunca ouvi da boca dela em vida.
mas que agora ecoava de dentro de mim com a força de todas as mães do mundo. Na manhã seguinte, antes de ir embora do hospital para sempre, passei pela ala pediátrica, abracei a pequena Ana e prometi em silêncio: eu vou fazer por você o que a Ana fez por mim, te amar sem que você precise pedir. Histórias assim não acabam. Elas seguem vivas nas memórias, nas cartas esquecidas, nos olhares silenciosos. Seguem pulsando em cada plantão, em cada berço aquecido, em cada paciente que passa por nossas mãos. Ser enfermeira nunca foi apenas aplicar medicação ou monitorar sinais vitais. Foi e sempre será transformar dor em cura, ausência em presença, silêncio em voz, e às vezes, milagre em realidade.